Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um EBD, louvando ao nosso Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Como os irmãos têm acompanhado, esse trimestre estamos estudando o livro de Jó e grandes aprendizados temos recebido do Senhor através desse livro tão rico. Tenho certeza que hoje não será diferente e teremos um momento abençoado de aprendizado e crescimento na presença do nosso Deus. Vamos dar início à nossa aula, orando e pedindo ao Senhor a sua direção na nossa aula. Oremos, meus irmãos. Deus amado, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor tem nos dado, com vida, Senhor, com saúde. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos de poder ter acesso à Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens propiciado esses momentos, Senhor, na Escola Bíblica Dominical, onde podemos, Senhor, meditar, Senhor, e aprender através das preciosidades que Tu tens reservado por nós na Tua Palavra, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nesta manhã, nos conduz no estudo da lição de hoje. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, meu Deus, que possamos absorver tudo aquilo que Teu Santo Espírito tem a falar, Pai, a mim e aos meus irmãos nesta manhã, Pai. Fica conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nossa lição hoje é a lição número 6, que tem como título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Antes de entrarmos na lição, vamos adorar o nome do Senhor, entoando o hino de número 75 da harpa cristã. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus.
Em Jesus temos a nossa vitória, em Jesus temos paz na nossa alma. Vamos recapitular um pouco aquilo que vimos nas lições anteriores, antes de prosseguirmos para a nossa lição de hoje. Na lição 1, foi apresentado um panorama geral do livro de Jó, seu contexto, gênero literário, a mensagem e o propósito do livro. Na lição 2, conhecemos quem foi Jó. Na lição 3, vimos a realidade de Satanás, quem ele é e quais são suas obras. Na lição 4, vimos o drama que se abateu sobre Jó, registrado nos 2 primeiros capítulos do livro. E na lição passada, a lição 5, vimos o lamento de Jó, registrado no capítulo 3. A partir do capítulo 4 de Jó, o livro apresenta uma sequência de discursos, diálogos entre Jó e seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses diálogos podem ser divididos em 3 ciclos de discursos, onde um dos amigos fala e em seguida Jó apresenta sua resposta. O primeiro ciclo vai do capítulo 4 ao capítulo 14, o segundo ciclo do capítulo 15 até o 21, e o terceiro e último ciclo do capítulo 22 ao capítulo 26, culminando com um discurso de Jó no capítulo 27. Na lição de hoje, estudaremos os discursos de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação difícil que Jó se encontrava. Assim veremos que para Elifaz, Deus age por meio da justiça retributiva, ou seja, que o sofrimento que uma pessoa vive é consequência direta dos seus pecados, e que se a pessoa for justa, não passa por dificuldades e sofrimento. Isso é o que é a justiça retributiva. Essa teologia está de acordo com a palavra de Deus? Qual foi a resposta de Jó a Elifaz? É o que veremos na nossa aula de hoje. Façamos, portanto, a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Jó 4, 1 a 8, Jó 15, 1 a 4 e Jó 22, 1 a 5. São trechos dos 3 discursos de Elifaz. Leamos, meus irmãos. Jó 4. Então Elifaz, de Temã, respondeu a Jó: Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Jó 15. Então Elifaz de Temã respondeu: Um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversas sem propósito, nem usa de palavras sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Jó 22. Então Elifaz de Temã respondeu: Pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém, ainda que sábio, lhe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? É por causa de seu temor que ele o acusa e traz juízo contra você? Não, é por causa de sua perversidade. Seus pecados não têm limites. Graças a Deus, meus irmãos, pela sua palavra. Vemos que Elifaz acusa Jó de ter pecado contra o Senhor e que essa seria a explicação para o sofrimento que ele estava vivendo. Para entendermos a teologia de Elifaz, como ele pensava, é necessário ver os 3 eixos do seu pensamento teológico expostos nessas 3 passagens que acabamos de ler.
O pilar do seu argumento teológico está no seu primeiro discurso, mas ele também introduz ideias novas nas suas últimas falas, as quais nos permitem ter uma visão completa daquilo que ele cria e defendia. Fica bastante claro que no seu primeiro discurso, registrado em Jó capítulos 4 e 5, ele faz uma defesa da justiça retributiva, que era um pensamento comum na literatura sapiensal. No segundo discurso, registrado em Jó 15, predomina o argumento em favor da tradição religiosa dos seus dias. E por fim, no terceiro discurso, Jó 22, é possível observar que ele coloca em destaque a transcendência de Deus. Esses são os três eixos do que podemos chamar da teologia de Elifaz. Vamos, portanto, ver o ponto principal de cada uma das falas de Elifaz. Tópico 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Elifaz inicia seu discurso tecendo elogios a Jó, uma cortesia que era muito comum no Oriente. Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes, conforme lemos em Jó 4, versículos 3 e 4. Fica perceptível que Elifaz fazia parte do círculo de amigos mais íntimos de Jó, pois ele demonstra conhecer a vida e a rotina do patriarca. Ele sabia, por exemplo, que Jó era um homem caridoso, pois escreveu que Jó havia fortalecido as mãos dos mais fracos muitas vezes. No entanto, o inconformismo de Jó diante da calamidade que se abateu sobre ele incomodou Elifaz. O ponto de partida da argumentação de Elifaz e o centro de gravidade do primeiro eixo de sua teologia encontra-se em Jó 4 e 7. Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Para Elifaz, o inocente não sofre e os justos não passam por reveses. Na teologia, isso recebe o nome de justiça retributiva. Deus recompensa os bons e pune os maus. É uma espécie de lei de causa e efeito. O vocábulo morrem, que vemos no versículo 7, traduz a palavra hebraica abad, enquanto o vocábulo destruídos é a tradução de kashad. O primeiro termo, além de morrer, possui o sentido de arruinar, enquanto o segundo termo, destruídos, também tem o significado de afetado, desolado. Na teologia de Elifaz, o inocente não poderia sofrer dano algum. Elifaz reforça o pensamento que expôs anteriormente, agora mostrando o reverso do que ele dissera. Em Jó 4,8, pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Anteriormente, ele havia dito que os justos e os inocentes não sofrem, no versículo 7. Agora, no versículo 8, ele declara que somente os maus passam por reveses. Essa afirmação, sem dúvida, provocava em Jó um tremendo desconforto, pois ele sabia onde este argumento iria chegar. Elifaz estaria prestes a deduzir que Jó estava em pecado, pois o seu sofrimento era uma prova disso. Se ele não estivesse em pecado, não estaria sofrendo, pois somente os maus passam por calamidade. Esse era o raciocínio, a teologia de Elifaz. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Vejamos Salmo 1,6. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O Novo Testamento também atesta esse princípio. 1 Pedro 3,12 nos diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Assim,
Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Segundo a sua teologia e visão de mundo, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral do seu pecado. Não haveria outra opção. A teologia da justiça retributiva era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e há uma punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente, pois ele tratava de parte da verdade, mas não de toda ela. Conforme sabemos, sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Jó não havia pecado gravemente contra o Senhor, e seu sofrimento não tinha qualquer relação com algum pecado específico. Pelo contrário, Jó era tido em alta conta diante de Deus, era um homem íntegro e correto. Relembremos Jó 1:8 e Jó 2:3. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Jó 2:3. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Quantos são, meus irmãos, os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Já chega sempre alguém para dizer: está na prova, alguma coisa errada deve ter feito. Sempre tem alguém para querer julgar, apontar o dedo sem qualquer outra evidência, apenas porque a pessoa, o irmão, está passando por alguma dificuldade. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todos os lados de uma situação. Vemos essa ideia de que o sofrimento é fruto do pecado ou de algo específico, contestada também por Jesus. Jesus contesta essa ideia em João 9:1-3. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: Nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Do mesmo modo que os amigos de Jó, os judeus pensavam erroneamente que toda desgraça representava uma visitação punitiva de Deus por causa de algum pecado específico, que tudo de ruim que acontecia a alguma pessoa era porque Deus estava castigando por algo que ela tinha feito. Acreditavam que defeitos congênitos eram resultados de pecados cometidos pela criança ainda no ventre da mãe, ou pelos pais, cujo comportamento vitimou a criança. Jesus rejeitou essas teorias como explicações inadequadas. Jó, em sua defesa, se contrapôs à teologia de Elifaz e o responde nos capítulos seguintes, capítulos 6 e 7 de Jó. Na sua primeira resposta a Elifaz, Jó disse que a sua situação havia se tornado um fardo muito pesado. Vejamos Jó 6, os 3 primeiros versículos. Então Jó falou novamente: Se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesariam mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo. Jó estava profundamente angustiado, meus irmãos. Vale lembrar de todo o sofrimento que se abateu a ele. Ele perdeu não somente o seu patrimônio, seus bens, mas perdeu todos os seus 10 filhos de uma só vez. Ao encontrar Jó nessa situação, em vez de ajudar o amigo, Elifaz o acusa,
o condena. Jó 5,3 lemos: observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Ou seja, o que ele faz estava querendo dizer? Olha, os insensatos, os injustos podem ter sucesso por um tempo, mas a desgraça repentina sempre vai chegar para eles, assim como chegou para você. Era basicamente isso que ele estava falando para Jó, que ele era um insensato, que ele era algo ímpio, infiel, que não temia ao Senhor. Isso era praticamente matar de vez quem já estava morrendo. Jó observa que não poderia contar com seus amigos diante da situação que ele estava vivendo. Eles não estavam dispostos a compartilhar com ele os seus sentimentos. Jó 6, 15 e 21 nos diz: meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens. Da mesma forma, vocês não me ajudaram, viram minha desgraça e ficaram com medo. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e sente-se desamparado por todos. Jó estava apenas no começo de uma longa e dolorosa jornada, mas já havia percebido que teria que dar os passos sozinho. Seus amigos não estariam ao seu lado e Deus até então estava em silêncio. Dali em diante, ele teria que se apoiar nos valores espirituais e morais que Deus havia lhe dado e que o tinham mantido de pé durante toda a vida. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, a importância de construir nossa vida em bases sólidas, no conhecimento da palavra do Senhor, para que mesmo diante das tempestades da vida, nós não venhamos a ser destruídos. Precisamos de alimento sólido. Vemos muitas pessoas se baseando apenas em oba-oba, em emoções, mas precisamos ter a nossa fé fundamentada na palavra do Senhor. Aquele que está firme na rocha pode até ser abalado, como Jó foi, mas jamais perecerá, pois sabe em quem ele confia e sabe que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Jó sabia disso. Vejamos Jó 19, 25 a 27. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por este dia. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer, meus irmãos, é se dirigir pessoalmente a Deus e clamar pelo seu socorro. Seguindo para o nosso segundo tópico, meus irmãos, vamos ver os pecadores no contexto da tradição religiosa. Jó tinha a esperança de que seu apelo honesto aos céus convenceria seus amigos da integridade dele. Em vez disso, ele é acusado do uso astuto das palavras para ocultar o seu pecado. Em seu segundo discurso, Jó 15, do 1 ao 35, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso então aceito. Vejamos Jó 15, 4 a 6. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Seus pecados dizem à boca o que ela deve falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto. Sua própria boca o condena, não eu. Seus próprios lábios depõem contra você. No entendimento de Elifaz, irmãos, as palavras de Jó depõem contra a tradição religiosa. Assim, se Jó estivesse certo e não tivesse cometido nenhum pecado, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, Elifaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento, conforme Jó 15, 2. Um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. Importante observarmos que todas as religiões possuem as suas crenças e os seus
dogmas, ou seja, toda religião possui a sua tradição. O cristianismo histórico, por exemplo, possui pelo menos duas grandes tradições, a católica e a protestante. Na verdade, todo aquele que professa alguma crença é fruto de alguma tradição, mesmo aqueles que acham que não têm nenhuma. A tradição não é um mal em si, ela pode ser boa ou ruim, ou possuir aspectos bons e outros ruins. As tradições funcionam como paradigmas que dão forma àquilo que as pessoas creem ou aceitam como válido, sendo sempre difícil romper com uma tradição ou costume há muito tempo enraizado em uma cultura. A tradição cria aquilo que o filósofo Charles Taylor denomina de imaginário social, uma forma acrítica de enxergar as coisas. Era exatamente isso que estava acontecendo no contexto de Jó. Nesse sentido, podemos ver o livro de Jó como uma quebra do paradigma até então existente. O paradigma era de que o sofrimento era necessariamente a colheita por algo errado que se havia feito. Portanto, Jó tinha que ter feito algo errado para poder estar passando por todo aquele sofrimento. Mas Jó, ao se colocar como reto e justo, e mesmo assim estar passando por sofrimento, ele colocava em xeque a tradição de então. Pode-se perceber isso na fala de Elifaz em Jó 15, conforme lemos. Segundo Elifaz, ainda que Jó fosse homem sábio, ele não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Jó 15, 8 a 10. Estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é o dono da sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Homens idosos de cabelo grisalho, mais velhos que seu pai, pensam exatamente como nós. Vemos como Elifaz defende o pensamento, o paradigma da sua religião até então. Pois até então acreditava-se firmemente que Deus recompensava os bons e sempre punia os maus. A prosperidade era sinal inconteste da bênção de Deus. Jó não nega essa tradição, mas em virtude daquilo que ele estava vivendo, ele estava convicto de que, no mínimo, aquela visão estava incompleta, pois sabia que ela não se ajustava ao seu caso. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética, ao fazer referência à necessidade de ter alguém para intermediar um encontro dele com Deus, alguém para advogar a sua causa. No Jó 16:19, o patriarca se expressa: agora mesmo minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas. Jó via-se encurralado pelo seu amigo, que o responsabilizava pela situação que estava passando sem levar em conta o que ele dizia. Jó tinha a certeza de que um mediador imparcial e justo que parasse para ouvir a sua defesa ficaria do seu lado. Em sua defesa, nos capítulos 16 e 17, Jó se contrapõe ao argumento de Elifaz. Precisamos lembrar que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em Salmos, evitando um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se na terra, mas Jó apelava aos céus. O nosso terceiro tópico de hoje tem como título Os pecadores diante de um Deus infinito. Vamos ver a transcendência do nosso Deus. No seu terceiro discurso, em Jó 22, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, meus irmãos, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Jó 22, 1 a 3. Leamos novamente. Então Elifaz, de Temã, respondeu: pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém, ainda que sábio, lhe ser útil?
Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? Ele destaca a grandeza do Senhor em detrimento da nossa pequenez, a pequenez do ser humano. O conceito trazido por Elifaz não destoa daquele que encontramos em outras partes da Bíblia. Esse não é o problema. O problema com a argumentação de Elifaz não diz respeito ao conteúdo da sua doutrina, mas sim à forma como era interpretada e aplicada por ele. Elifaz usa a transcendência de Deus para humilhar e rebaixar Jó, entendendo que, como Deus é onipotente, grande e majestoso, Jó deveria reconhecer o seu lugar de insignificância e conformar-se com o julgamento punitivo do Senhor sobre ele. O sofrimento de Jó seria o atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas de um pecador como Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra, indiferente às coisas que criou. Essa ideia de que Deus é transcendente, todo-poderoso e soberano, mas que não se importa mais com a sua criação, é defendida pelo deísmo. A Bíblia é clara em refutar essa ideia. O nosso Deus se relaciona com sua criação. Ele é o Deus conosco. Ele é transcendente, sim, mas também imanente. A palavra do Senhor deixa claro isso. Lemos algumas passagens. Salmo 147, 5. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. Isaías 55, 8 e 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Vemos nessas duas passagens a transcendência do Senhor, como Ele está acima de nós, que somos criaturas. E Ele é o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus eterno, o Deus maravilhoso. Mas as duas passagens que leremos a seguir, vemos que além disso, Ele também é um Deus que se importa, que cuida, que se relaciona com a sua criatura, com a sua criação. Salmos 17, 6. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. E Jeremias 23, 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor? Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não vejo? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Jó expõe seus argumentos e demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso, soberano e pode fazer o que intenta. Jó 23, 13. Mas quando ele toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Jó não, em momento algum, refuta a transcendência de Deus. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó 23, 10 a 12, os versículos anteriores ao versículo 13 que acabamos de ler. E, no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus. Segui seus passos e nunca me desviei. Não me afastei de seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras que o alimento diário. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E é exatamente isso. Não temos razão para temer ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens.
Sendo o Altíssimo transcendente, ele se envolve com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Concluindo a nossa aula hoje, meus irmãos, enquanto estivermos aqui nesse mundo, estaremos sujeitos ao sofrimento. Nossos erros nos trazem sim sofrimento, e Deus castiga aqueles a quem Ele ama. Mas nem todo sofrimento está relacionado diretamente às nossas ações. A dor e sofrimento entraram no mundo pelo pecado original. Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz, conforme vimos nessa lição. A justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. O livro de Jó mostra exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado. É importante aprendermos essa lição, a fim de não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo. Não apenas os ímpios sofrem, mas nós sabemos que em nossas dores e sofrimentos o Senhor está conosco. O justo não é desamparado pelo Senhor, por mais que às vezes possamos pensar que não, que estamos sim sozinhos, Ele está sempre conosco. Quem nos garante é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para concluir, eu fico com as palavras do nosso Mestre em Mateus 28, 20. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Glórias a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, essa certeza nós podemos ter que Jesus nos garante que estará sempre conosco. O salmista assim já também registrou no Salmo 91, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos agradecer a Deus. Espero que essa aula tenha sido uma grande bênção para você. Para mim foi bastante produtivo. Deus falou bastante ao meu coração e tenho certeza que também falou ao teu. Vamos orar. Deus querido, Pai eterno, te louvamos, Senhor, te agradecemos, te exaltamos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que nos ama, Senhor, apesar da Tua grandeza, Senhor, da Tua soberania. Tu és um Deus que nos ama de tal maneira que enviou Jesus, o Teu único Filho, o unigênito, para vir até a terra, Senhor, e morrer por nós, nos fazendo, Senhor, filhos Teus, não apenas criatura, mas nos tornando os filhos Teus, quando assim nós aceitamos a Ti como nosso Senhor e Salvador, Pai. Muito obrigado, porque não somos dignos, Senhor, mas a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou, Pai. Te louvamos pela vida do Teu servo Jó, este homem, Senhor, que passou aqui pela terra e sofreu tanto, mas que sabia que apesar das dificuldades, ele tinha um Deus que olhava para ele, que cuidava dele. E que, Senhor, assim como Jó, nós possamos ter a nossa fé firmada não nas Tuas bênçãos, Senhor, mas firmado naquilo que Tu és. Pai, ajuda-nos, fortalece, Senhor, sustenta a nossa vida, sustenta a nossa fé, que possamos sempre, Senhor, estar firmados na rocha verdadeira, Pai. Sustenta os meus irmãos, abençoa a sua casa, o seu lar, a sua família, Senhor, guarda livre de todo mal, Senhor. E quando, Senhor, as dificuldades baterem a nossa porta, que nós possamos também permanecer firmes, Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. E nós não precisamos temer nada. A nossa vida está em Tuas mãos, Pai. Nos dá sempre essa certeza, Pai, e essa confiança, pois assim a Tua palavra nos garante, Pai. Fica conosco, Senhor, no restante desse dia, Senhor. Abençoa, Pai, essas eleições que estamos tendo. Vai adiante, Senhor, dá sabedoria a nós para que possamos escolher bem, escolher, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Pai, que aqueles que forem eleitos sejam pessoas, Pai, que busquem fazer o melhor, Senhor, para a população, busquem fazer o melhor para a nossa cidade, para cada cidade do nosso país, Senhor, que nós possamos olhar para Ti e trilhar caminhos, Senhor, de bem, caminhos de paz, caminhos de prosperidade, não apenas física, Senhor, mas prosperidade espiritual, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por esta manhã de estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.
Amém, meu querido irmão. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa e a sua família. Um grande abraço e um beijo nosso.